Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Quero expressar a minha gratidão, em primeiro lugar, ao Senhor nosso Deus, por mais esta oportunidade que Ele nos concede, nos dá vida, nos dá saúde e principalmente nos permite o privilégio de compartilharmos a santa palavra dEle, o que é para nós uma alegria, além de uma responsabilidade muito grande. Meus queridos, rapidamente eu quero deixar registrada a minha gratidão ao pastor Wellington Júnior, por mais uma vez nos permitirem esta deferência, a confiança em tomar esta tribuna numa reunião tão importante, tão fundamental deste ministério, para falar a palavra do Senhor. E eu tenho dito repetidas vezes, quando tenho esta oportunidade aqui, que para mim, embora seja uma responsabilidade, um peso grande falar aqui, é também um prazer enorme, porque, como muitos dos irmãos, eu tive o privilégio de ter sido formado nesta casa. Aqui, Deus me formou, em primeiro lugar, como seu servo, como um homem de fé em Deus. Deus me ensinou a sua palavra, me formou como cidadão, como profissional, me formou sobretudo como homem. E por isso eu tenho essa satisfação, esta gratidão especial a esta igreja, que me traz uma alegria muito grande em poder falar aqui nesta manhã. Meus queridos, eu mandei para a organização, para a secretaria da nossa escola, está na página 44 aí do livrinho de vocês, do caderno de vocês, se vocês têm, vamos dizer assim, um esboço inicial daquilo que eu gostaria de desenvolver com os irmãos nesta manhã. Eu peço a sua paciência e a sua oração, porque eu sei que à medida que o tempo vai passando, neste período da manhã, vai se tornando uma tarefa mais complexa falar, porque vai subindo esse aroma aí da cozinha, e a certo ponto vai se tornar uma concorrência desleal. Mas vamos alimentar a nossa alma em primeiro lugar, e depois vamos alimentar o corpo físico. Como eu disse a vocês, eu mandei um esboço que tem talvez as linhas fundamentais daquilo que eu quero desenvolver com vocês nesta manhã, e eu gostaria de adicionar algumas coisas àquilo que já está na apostila. Então, se você gosta de anotar, pegue a sua caneta. Se você anota no celular, pegue o seu celular. Enfim, afinal de contas, esta é uma escola e logo isto é uma aula. E vamos trabalhar um pouquinho alguns temas que o Senhor tem colocado em nosso coração. No Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 5, os versículos 13 a seguir, temos lá um texto bastante conhecido de todos os irmãos, a maioria de nós conhece de cor, não é? Jesus falando aos seus discípulos, empregando, como era seu costume, uma imagem, uma metáfora. Jesus se refere aos seus discípulos como sal da terra, vocês se lembram? Luz do mundo, uma cidade edificada sobre um monte, e como uma vela, uma candeia acesa em um velador em uma casa. A primeira impressão que nós temos quando abordamos este texto é a clara referência de Jesus ao seu discípulo, aquele que é o destinatário desta mensagem que hoje nós identificamos como sendo eu e você. A identificação do seu discípulo como um ponto de referência, um ponto de destaque num mundo que jaz na escuridão, certo? Agora, há um aspecto interessante que nós muitas vezes não atentamos a ele, especialmente quando Jesus compara o seu discípulo com o sal da terra. O sal tem, em primeiro lugar, uma finalidade de tempero, né? O alimento sem tempero é diferente do alimento temperado. Um ambiente sem o sal da terra, ou seja, sem a presença de um homem que tem Jesus na sua vida, é diferente do ambiente com um homem que tem a presença de Jesus na sua vida. Mas, além de
fazer a diferença num alimento, o sal também tem uma propriedade de conservação. E quando nós pensamos no discípulo como o sal da terra, nós nem sempre nos atentamos para essa finalidade de conservação. E é nesta finalidade que eu gostaria que nós nos concentrássemos nessa manhã. A pergunta é: se eu e você somos o sal da terra, nós não apenas somos chamados a fazer a diferença, mas nós somos também chamados a conservar alguma coisa. E a pergunta é: o que eu e você fomos chamados a conservar? E eu gostaria que, procurando esta resposta, você abrisse sua Bíblia comigo na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3 e no versículo de número 14. O apóstolo Paulo fala assim ao seu aluno: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. A primeira carta de João, no capítulo 2 e no versículo 24, está escrito: portanto, o que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. Amém. Eu gostaria que você atentasse nesta manhã a esta pergunta: o que nós temos aprendido? O que é que nós somos chamados a conservar, que temos aprendido e somos chamados a conservar? Será que nós fomos chamados para conservar o prédio da igreja? Eu não sei se você é diácono, presbítero, evangelista ou pastor, se você dirige um trabalho, mas seja lá qual for sua atividade, será que você é chamado para conservar os bancos da igreja? Será que nós fomos chamados a conservar o patrimônio material da igreja? É claro, nenhum de nós pretende dissipar ou destruir o patrimônio da igreja. Ele é um importante instrumento para que a obra do Senhor se realize. Porém, nós não fomos chamados a preservar valores materiais. Nós fomos chamados a preservar valores e não bens. E é importante nós compreendermos a diferença entre valores e bens. Bens são objeto de conduta. Você compra e vende o seu carro, você compra e vende a sua casa, você compra uma roupa, você doa uma oferta. Valores são princípios, são pautas de conduta. Quando nós falamos de valores, nós estamos falando de ideias como de honestidade, nós estamos falando de ideias como de sinceridade, estamos falando de compaixão. Isto não se compra, isto não se vende, isto é pauta de conduta. Eu e você fomos chamados para preservar valores e não bens. Nós fomos chamados a preservarmos pautas, princípios bíblicos de conduta, e não bens e valores materiais. Agora, é evidente, e nós tivemos aqui agora há pouco uma palestra muito importante sobre os produtos da sociedade bíblica, e um dos produtos apresentado foi uma Bíblia que contém esboços sobre alguns valores bíblicos. E nós compreendemos que a palavra de Deus contém muitos valores éticos, muitos valores morais. Foi dito aqui, educação, amor ao próximo, honestidade, já até mencionei aqui. A Bíblia contém, sim, um importante cabedal de valores morais. Porém, é preciso que nós compreendamos que a palavra de Deus é muito mais do que valores morais.
A Bíblia não é um código de ética, um código de conduta moral. A palavra de Deus é o poder para a salvação de todo aquele que crê. A Bíblia, muito mais do que valores éticos, ela traz valores espirituais. Então é importante que eu e você compreendamos que nós fomos chamados a conservar, primeiro, valores e não bens. Em segundo lugar, valores espirituais. Bendito seja o nome do Senhor. Quando nós lemos o Evangelho de João, no capítulo 15, no versículo 7, nós temos lá um texto que às vezes dá a impressão que é uma espécie de passe de mágica, de chave mestra que abre, às vezes, quem sabe o agir de Deus, quando Jesus diz o seguinte: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Às vezes alguém lê isso fora de contexto e acha, bom, então aqui está o segredo para eu fazer com que Jesus seja uma espécie de gênio da lâmpada. Só que a condição que Jesus apresenta é que é o ponto fundamental aqui. Porque se você estiver em Jesus e Jesus estiver em você, se as palavras de Jesus estiverem em você, você terá os mesmos valores espirituais que Jesus tem. Vocês terão as mesmas pautas de conduta, os mesmos princípios, e quando os princípios são os mesmos, a vontade converge. Isso quer dizer que você terá a vontade de Jesus, a sua vontade e a vontade de Jesus serão a mesma, e é exatamente por isso, e só por isso, que nós podemos pedir o que quisermos e nos será feito, porque nós teremos a mesma vontade que Deus tem, nós teremos os mesmos propósitos que Jesus tem. A minha vontade, os meus planos, os meus objetivos serão os mesmos de Jesus. Por isso ele confirma e sela o trabalho das tuas mãos, quando as pautas de conduta, quando os valores convergem. Bendito seja o nome do Senhor. Valores definem uma cultura. E nós temos vivido nos últimos pelo menos 3 anos, uma efervescência cultural muito grande no nosso país, porque, vamos falar bem sutilmente, nós herdamos uma cultura colonizadora, em que alguns valores, como por exemplo, a moralidade administrativa, não são valores, nunca foram valores muito cultivados, e parece que a sociedade brasileira cansou, e o movimento que nós temos visto aí fora, vocês sabem do que eu estou falando, é uma sociedade que tenta resgatar um valor de moralidade que nunca foi muito da nossa tradição, porque é exatamente isso, o valor define uma cultura. Então, quando nós falamos de preservar valores espirituais, nós estamos falando de influenciar a cultura onde nós vivemos, do mundo em que nós vivemos. O apóstolo Paulo diz a palavra de Deus quando ele chega em Tessalônica e o Senhor começa a trabalhar os judeus invejosos da cidade. Eles incitaram uma perseguição a Paulo e aos seus acompanhantes, e diz a Bíblia no versículo 6 do capítulo 17 do livro de Atos, que Jason foi pego ali como um bode expiatório, e a palavra daqueles que acusavam Paulo e os seus companheiros era a seguinte: olha, aqueles que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui. Isto é redefinir a cultura de um mundo através de valores espirituais. Foi este o trabalho dos apóstolos, alvoroçar o mundo. A expressão aqui literalmente significa virar de cabeça para baixo, tirar da zona de conforto, mudar exatamente o tipo de pensamento, o padrão de pensamento, o tipo de visão. Então, quando nós dizemos que a minha e a sua função é preservar valores espirituais, nós estamos dizendo que a minha e a tua função é alvoroçar um mundo que jaz no pecado, é alvoroçar um mundo que jaz no maligno, é virar de cabeça para baixo pelos valores que estão no meu e no teu coração, que são valores eternos, já disse o apóstolo Paulo. Bendito seja o nome do Senhor.
preservar valores espirituais. A minha e a sua missão, alvoroçar, tirar da zona de conforto o mundo que nos cerca pelos valores espirituais que eu e você conservamos dentro de nós. E eu gostaria de chamar a sua atenção em especial nesta manhã para 2 valores. Dentre muitos que poderiam ser aqui mencionados, o Espírito Santo me chama a atenção para 2 em especial. E eu quero usar como fundamento um texto muito conhecido, que está no livro de Eclesiastes, no capítulo de número 9, e o versículo de número 8. Alguém conhece de cabeça? Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Será que alguém consegue intuir de que valores nós estamos falando? Esse texto tem um sentido literal, né? O óleo sobre a cabeça e as vestes, alvas são roupa de festa, traje de festa. Mas há um sentido espiritual, que eu acho que salta aos nossos olhos quando nós tomamos contato com esse versículo. Será que alguém consegue imaginar? Em todo o tempo sejam alvas as tuas vestes. Do que nós estamos falando? De santidade. E nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Estamos falando de unção. Eu quero falar rapidamente com vocês nesta manhã sobre esses 2 valores: unção e santidade. Valores espirituais que nós precisamos conservar em nossas vidas. Bendito seja o nome do Senhor. Como se define unção? Autorizar ou separar uma pessoa para um particular trabalho ou serviço. Está aí. Eu acho que eu até coloquei aí no texto. Acho que você nem precisa anotar. Autorizar ou separar uma pessoa para um particular trabalho ou serviço. No Antigo Testamento, no Velho Testamento, nós encontramos a unção sendo destinada a reis, entenda-se, função de governo. Nós encontramos a unção sendo destinada a profetas, entenda-se, função de revelação da palavra de Deus. E nós encontramos a unção sendo destinada a sacerdotes, entenda-se, função de intercessão. Eram pessoas especificamente separadas por Deus para essas atividades: profetas, reis e sacerdotes. Agora, é interessante nós observarmos que, sob a dispensação da graça, a destinação da unção ganha para nós um aspecto absolutamente fundamental. Abra sua Bíblia comigo no livro de Apocalipse. Capítulo 5. Versículo 10. E você vai encontrar isso também no capítulo 1, no versículo 6. Comece o versículo 9. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo, de toda a língua, todo povo e toda nação, e para o nosso Deus os fizeste, melhor dizendo, reis e sacerdotes. Todo povo, toda língua, toda nação, rico, pobre, douto, indouto, independentemente de raça ou de origem social, todos fomos feitos reis e sacerdotes, ou seja, todos passamos a ser destinatários da unção. Não há uma pessoa aqui nesta manhã que possa dizer: eu não posso receber a unção de Deus.
Não importa qual seja a sua origem, não importa qual seja o seu contexto social, não importa qual seja a sua formação, você pode nesta manhã receber unção da parte de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Não são mais uns poucos escolhidos reis, uns poucos escolhidos sacerdotes, todos fomos feitos destinatários potenciais da unção. Potenciais por quê? Porque nós podemos ser. Depende somente da tua vontade, do teu empenho em se apresentar diante do Senhor, dizendo: eu quero mais unção sobre a minha vida. E eu gostaria que você entendesse junto comigo alguns atributos da unção. E isso eu não desenvolvi aqui. Então, se você quiser, anote, porque eu achei que iria alongar demais aqui o caderno. Então, faça aí alguma anotaçãozinha para que você depois lembre, você medite a respeito disso. Atributos da unção. Vocês se lembram de quando Davi foi ungido rei? Ele foi ungido rei no meio dos seus irmãos. 1 Samuel, capítulo de número 16. Profeta Samuel, dirigido por Deus, foi à casa de Jessé. Passaram os jovens, Eliabe, com toda a sua formosura. Samuel é levado a achar que pode ser um ou outro pela aparência, ainda falta o menor, manda buscar a Davi, que está cuidando das ovelhas, e Davi vem. Todos nós conhecemos o texto bíblico, e ele foi ungido rei no meio dos seus irmãos. Agora, eu pergunto a você, o que aconteceu com Davi depois que ele foi ungido rei? A Bíblia fala que o Espírito do Senhor se apossou dele. Glória a Deus. Mas, em termos humanos, o que aconteceu com Davi? Depois de ter sido ungido rei, colocaram uma coroa ali em sua cabeça, vestiram-no com um manto real, deram um cetro em sua mão, e imediatamente uma carruagem parou na porta da casa de Jessé, e dali ele foi colocado dentro da carruagem e seguiu direto para o palácio. Foi isso que aconteceu? O que aconteceu com Davi? Nada. Você quer ver o que aconteceu com Davi? 1 Samuel, capítulo de número 17. Veja aí o versículo 15. Agora nós já estamos falando de um momento posterior, um outro contexto, a batalha entre o povo de Israel, os filisteus. Davi enfrenta Golias. Olha o versículo 15. Davi vai ao campo de batalha e ele diz a Bíblia aqui no versículo que ele o quê? Que ele ia e voltava de onde? Davi, porém, ia e voltava de Saul para o quê? Para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Davi não foi feito rei da noite para o dia. Davi não dormiu pastor de ovelhas e acordou rei. Ele foi ungido rei, mas ele continuou apacentando ovelhas. O que a unção promoveu na vida de Davi foi estabelecer um destino. Em primeiro lugar, o primeiro atributo da unção, ela estabelece um destino dado por Deus. Você não vai dormir desafinado e acordar um cantor de multidões. A unção de Deus colocou na vida de Davi um selo, mais ou menos como que dissesse assim: este jovem está destinado ao trono. Há um propósito de Deus estabelecido para a vida deste jovem. Este propósito não se cumpriu da noite para o dia, mas a unção deu um start num projeto de Deus na vida de Davi. E é importante que eu e você entendamos isto. Como eu dizia, você não dorme gata borralheira e acorda Cinderela. A unção não é um passe de mágica que te transforma em alguém que você não é, mas a unção de Deus sobre a sua vida estabelece um destino.
coloca na tua vida um selo que diz rumo ao trono. A unção de Deus coloca sobre a tua vida um selo que diz rumo a um propósito de Deus estabelecido. Bendito seja o nome do Senhor. E é lindo nós percebermos que este selo não descolou da vida de Davi. Muita coisa aconteceu até Davi chegar ao trono. Muita coisa ele passou até chegar ao trono, mas este selo nunca saiu da vida espiritual de Davi, e o inferno tem que respeitar o selo que a unção de Deus coloca sobre as nossas vidas. Bendito seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor. A unção permite que um processo de treinamento, um processo de formação de um caráter apto a suportar o peso da responsabilidade que virá, seja formado. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos correr. Em segundo lugar, segundo atributo da unção, primeira carta de João, capítulo 2, versículo de número 20, versículos 20 e 27. E vós tendes a unção do Santo, e sabeis tudo, e a unção que vós recebestes dele fique em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nela permanecereis. A unção confere entendimento. A unção confere entendimento. A palavra empregada aqui pelo apóstolo para o saber todas as coisas é uma palavra cujo sentido é perceber, notar, discernir. E eu me lembro das palavras do apóstolo Paulo dizendo que aquele que é espiritual discerne as coisas do Espírito de Deus, discerne bem a tudo, e ele de ninguém é discernido, porque ele conhece a mente do Senhor, porque ele tem a mente de Cristo. A unção confere discernimento e entendimento. Vocês se lembram de Paulo em Filipos? Diz a Bíblia que chegando em Filipos houve ali o começo do trabalhar de Deus com a conversão de Lídia, e a palavra de Deus nos revela que os apóstolos, o Paulo e seus acompanhantes iam, ao que tudo indica, diariamente à oração, e a palavra de Deus diz que uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, diariamente seguia os homens de Deus e dizia o quê? Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos de Deus, e fazia ali uma lisonja. Mas Paulo tinha a unção, e a unção confere entendimento. Nós vivemos dias em que há muitas vozes à nossa volta, falando muita coisa. Paulo não precisava de lisonja do diabo. Eu e você não precisamos de lisonja do diabo, porque é isso que essa jovem fazia. Ela fazia a cortesia com o chapéu do capeta. Quem tem a unção de Deus não precisa desse tipo de lisonja, não precisa desse tipo de tapinha nas costas, não precisa que o diabo venha dizer que você é servo do Deus Altíssimo, porque isso já está confirmado no teu coração. Bendito seja o nome do Senhor. Paulo tinha unção, Paulo tinha entendimento, e passados alguns dias de toda aquela lisonja promovida pelo inferno, diz a Bíblia que Paulo perturbou-se em espírito e expulsou aquele espírito de adivinhação que estava sobre a vida da mulher. Bendito seja o nome do Senhor. Como eu dizia, nós vivemos tempos em que há muitas vozes, muitas vozes de supostas doutrinas. Semana passada, num dos cultos aqui da manhã, um dos ensinadores falava aqui sobre
nós estamos falando de unção, então acho que fica bem próprio, né? Sobre algumas novas revelações, unção do riso, unção de bicho, urso, leão. Não há nova revelação. A palavra de Deus se faz nova toda manhã. Mas a palavra, a revelação é uma só, ela está aqui. Se não estiver entre Gênesis e Apocalipse, não serve. Ela se faz nova a cada manhã, porque a cada dia ela se aplica de um modo diferente nas nossas vidas. Você nunca percebeu? Às vezes você vive uma situação e você lê um texto bíblico e fala: nossa, eu nunca imaginei esse texto aplicado a essa situação que eu estou vivendo. A palavra de Deus se fez nova na sua vida, mas a palavra de Deus, a revelação é esta aqui. Eu não encontro na minha Bíblia unção de bicho. O único pessoa que eu vi que se comportou como um bicho foi um rei que não quis dar glória a Deus e se comportou como um bicho, até ele dar glória a Deus. Muitas vozes falando sobre muita coisa, muita suposta nova revelação, muitas supostas novas doutrinas. Por isso é que nós precisamos pedir a unção que vem dos mais altos céus, porque é a unção que nos dá entendimento, é a unção que nos dá discernimento. Bendito seja o nome do Senhor. Em terceiro lugar, a unção provê cura. A unção provê cura. A unção provê cura física. A unção provê cura física, é bíblico. Está alguém entre vós doente, chame os presbíteros da igreja, ore por ele, unja com o azeite em nome do Senhor Jesus, e a oração da fé sarará, curará o enfermo. Bendito seja o nome do Senhor. Vou resumindo. Os irmãos sabem, em 2013 nós tivemos um problema de enfermidade. Muitos irmãos aqui acompanharam e oraram por nós. Antes de ter tido câncer, eu tive tuberculose. Às vezes eu brinco com a minha esposa: olha, se não fosse a mão de Deus, eu já podia ter morrido 2 vezes. E depois do tratamento, eu fiquei com uma cicatriz no pulmão. E eu vou resumir a história. Nessa cicatriz se formou um orifício, um buraquinho. E o médico pneumologista que me acompanhava disse que seria necessária uma cirurgia para corrigir esse buraquinho, porque ali poderia se formar infecção, alguma coisa assim. Eu já estava com tosse novamente, alguma coisa que nos preocupou bastante. Isso foi constatado em uma visita ao pronto-socorro, no período da madrugada. E quando saí do pronto-socorro com a minha esposa, muito chateado, nós dois muito abalados, nós passamos na casa do meu pai. E ali, na sala de sua casa, nós pedimos que ele nos ungisse. Eu dobrei meus joelhos em casa, eu, minha esposa, meu pai, minha mãe. Meu pai me ungiu, conforme diz a Bíblia, com óleo. 15 dias depois, eu voltei ao médico com novos exames, para ele verificar o que havia acontecido. E ele disse: olha, o buraquinho, usando um termo leigo, fechou. Eu não gosto de dar crédito para o que não é milagre, né? E perguntei para o médico: isso pode acontecer naturalmente? Porque pode ser um processo natural do corpo. Seu corpo se regenerou. E eu perguntei a ele: isso pode acontecer naturalmente? O que houve aqui? E a expressão que o médico usou, a forma dele de dizer foi essa. Ele falou o seguinte: não, isso aqui foi reza braba. Eu dei risada, não sei o quê, mas a minha esposa, que é mais incisiva, já disse logo: isso aqui foi a mão de Deus, Jesus curou. A unção da fé cura um enfermo, a unção provê cura. Bendito seja o nome do Senhor. Mas a unção não cura só o corpo, a unção cura também a alma. Nós vivemos tempos em que a depressão é a doença do momento. E infelizmente, muitas vezes dentro da igreja, muitos obreiros são atingidos pela depressão. E não é por menos, a carga de trabalho é grande, muitas vezes o estresse é grande, nós sabemos disso.
E a depressão assola muitas vezes até mesmo dentro da igreja, mas o salmista fala sobre o óleo de alegria. Bendito seja o nome do Senhor. A unção cura também os sentimentos, a unção cura os espíritos. Se você tem sido assolado pela depressão, a unção de Deus envolve a tua vida com alegria nesta manhã. Bendito seja o nome do Senhor. Receba a alegria dos céus, receba a alegria dos céus, receba a alegria dos céus. Toda tristeza é repreendida da tua vida, toda depressão cai por terra, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Aleluia. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor nosso Deus. Só a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Vamos passar para frente rapidinho. Eu falei sobre os atributos da unção: dá entendimento, provê cura, estabelece um destino. Mas eu quero falar sobre os propósitos da unção, muito rapidamente. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 4. E eu acho que não há melhor modelo para isto do que o modelo da unção que repousou sobre Cristo. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor, e ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e a anunciar o ano aceitável do Senhor. Aqui estão os propósitos da unção. Em primeiro lugar, evangelizar aos pobres. O que vem a ser evangelho? Qual que é a primeira ideia que vem na sua mente quando eu te pergunto o que é evangelho? Boas novas. O ungido é portador de boas novas. Tem uma filosofia de vida que é assim: quanto pior, melhor. E isso dá muito cartaz. Abre um noticiário aí em qualquer site, liga um noticiário na tua TV. Quantas notícias boas você vê ali? Por quê? Porque notícia boa não dá ibope. Más notícias, elas se alastram igual fio de pólvora. E isso, não sei porquê, mas isso parece que é natural do ser humano. Mas quem tem a unção de Deus, porta boas novas. Jó disse assim no capítulo 27, no versículo 4: Não falarão os meus lábios iniquidade, nem na minha boca haverá engano. Traduzindo, eu não tenho assunto com más notícias. Eu não tenho assunto com iniquidade, com pecado. Às vezes nós precisamos parar um pouquinho, e eu falo nós porque eu também, e verificar o tipo de assunto que mais frequenta a nossa boca. Fazermos uma proporção e saber assim, o que mais eu falo. Será que eu falo mais coisas boas ou mais coisas ruins? Será que eu dou mais más notícias ou mais boas notícias? No livro de Provérbios está dito que o poder da vida e da morte está na língua. Na língua. E Jesus, como falou inúmeras vezes, Jesus não deixa muito meio termo entre as coisas, né? Quem comigo não ajunta, espalha, né? Quem não é por mim, é contra mim.
Ou seja, não existe muito meio termo, assim, ou as nossas palavras estão abençoando, ou elas estão amaldiçoando. Não tem o meio termo, né? Não existe o morno. Aliás, existe, mas o morno, disse Jesus, será vomitado. Então nós precisamos cuidar dos nossos lábios para sermos portadores de boas novas. Nós precisamos cuidar dos nossos lábios para que as nossas palavras abençoem, para que as nossas palavras edifiquem. E se isto por algum motivo não está acontecendo, o que precisamos então? Eu sou o primeiro que preciso de mais unção. É isso aí. Mais unção. Em segundo lugar, propósito da unção: curar os quebrantados de coração. Quem são os quebrantados de coração? Os desiludidos. E você já percebeu como nós nos desiludimos? O ser humano tem uma tendência natural a se iludir com muita coisa. Já se iludiu com alguém? Já se iludiu com alguma promessa que te fizeram? Na verdade, não é que nós nos desiludimos muito, nós nos iludimos muito. Nós nos desiludimos com os outros, sim ou não? Nós nos desiludimos conosco. Já aconteceu de você se desiludir com você mesmo? Que bom que o apóstolo João disse assim: se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que os nossos corações e sabe de todas as coisas. Se você se desiludiu com você mesmo e não consegue se perdoar, lembre-se que o nosso Senhor Jesus Cristo é maior do que o teu coração. O perdão mais difícil de se conquistar muitas vezes é o auto-perdão. E muitas vezes nós nos desiludimos com Jesus. Isso acontece ou não? Ou é só comigo? Sim. Você não se lembra de Marta e Maria, quando Lázaro morreu? Qual foi o sentimento delas quando se aproximaram de Jesus, reclamando: se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido? O que é isso? O que estas palavras representam em termos de sentimento? O que? Desilusão. Os discípulos que iam para Emaús, Jesus se aproxima, começa a conversar com eles até então não percebendo que era Jesus, e o papo vai num caminho, e logo eles estão dizendo assim: olha, nós achávamos que era ele que iria libertar a Israel, nós achávamos que ele era um líder político, nós achávamos que as coisas iam acontecer assim ou assado, mas ele morreu e agora já é o terceiro dia. O que isso expressa? Desilusão. Com quem? Com Jesus. Deixa eu te fazer uma ponderação, se você quiser anota aí. Se a sua fé crê que Deus fará as coisas do teu modo, a sua fé não repousa sobre Deus, a sua fé repousa sobre você. Consegue entender isso? Se a sua fé crê que Deus fará as coisas do teu modo, a sua fé não repousa sobre Deus, a sua fé repousa sobre você mesmo, sobre os seus métodos, sobre o seu tempo, sobre a sua forma de agir. Se por algum motivo você anda meio desiludido com os outros, com você mesmo e principalmente com o Senhor Jesus, a unção de Deus está aqui para curar os quebrantados de coração. A unção arranca do teu coração esse sentimento de desilusão, a unção arranca do teu coração esse sentimento de decepção e te faz entender que Jesus tem os meios dele, Jesus tem os caminhos dele, Jesus tem o tempo dele de agir. Bendito seja o nome do Senhor. Tenha paciência, tenha fé em Deus, tenha calma, persevere. A unção de Deus reveste a tua vida nesta manhã e cura o coração quebrantado. Aleluia.
Apregoar liberdade aos cativos. Apregoar liberdade aos cativos. Uma das artimanhas mais maliciosas de Satanás é tentar transformar o evangelho num conjunto de amarras, um conjunto de regras do que não se pode. O evangelho vira um código penal. Tudo que não se pode fazer. Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O evangelho é liberdade. A unção de Deus é liberdade. Não significa que aquele que recebe a Jesus fica do mesmo jeito, não. Que ele não deixa práticas. Não significa isso. Ele deixa práticas, ele muda a conduta de vida dele, mas ele não faz isso porque ele foi proibido de fazer. Ele deixa de fazer porque a sua natureza foi mudada pelo poder de Deus. São coisas diferentes. Quando o evangelho vira um conjunto de regras do que não pode, o evangelho vira um peso. E Jesus Cristo tem um jugo que é muito suave para ser comparado com um peso. Apregoar liberdade aos cativos. Quarto lugar, dar vista aos cegos. A unção dá vista aos cegos. Eu lembro que eu li uma reportagem de um neurologista, sobre um paciente que ele teve, que fora cego desde a infância, por um problema neurológico. E esse paciente se submeteu a um procedimento, a uma cirurgia, que corrigiu o problema dele, e passou a ter a capacidade de ver. Agora, o depoimento do médico, interessante, dizia o seguinte: ele era capaz de ver, mas ele não conseguia enxergar. Ele até conseguia ver as cores, as pessoas, o movimento, mas ele não conseguia entender o que ele estava vendo. E o médico conclui dizendo assim: olha, eu cheguei à conclusão de que para poder realmente enxergar, ele precisava morrer e nascer de novo. Porque simplesmente começar a ver não permitia que ele compreendesse o que ele estava vendo. O que é pior, ele mantinha hábitos de cego. Eu não sei, isso é questão médica. Ele provavelmente andava ainda com a bengala, mas já podia ver, mas andava com a bengala, com um cão-guia, não sei, segurando nas pessoas. E eu fico me lembrando de Jesus conversando com Nicodemos. Nicodemos via muita coisa, porque ele era um fariseu, ele era um homem, um doutor da lei, ele era estudado. Nicodemos via muita coisa, mas eu me deparo com Jesus dizendo assim para ele: ora, você é mestre em Israel e não compreende estas coisas? Necessário vos é nascer de novo. Nicodemos, você está vendo tudo, mas não está enxergando nada. Nicodemos, você tem muito conhecimento e pouca unção sobre a tua vida. Precisamos enxergar, não apenas observar o que Jesus faz, mas enxergar o que Ele está fazendo, compreender o que está fazendo, e para isso nós precisamos de unção, porque a unção é aquela que dá vista aos cegos. Bendito seja o nome do Senhor. Se há alguém que mantém hábitos de cego ainda, às vezes acontece isso, como este rapaz. Ele já via, mas mantinha hábitos de cego. Espiritualmente, talvez alguém que ainda está tateando, ainda está... A unção de Deus abre a tua vista nesta manhã. Você não vai mais andar mais se segurando em ninguém. Você não vai andar mais cutucando ninguém, precisando que alguém te puxe, alguém te mostre o caminho, porque a unção de Deus sobre a tua vida vai abrir a tua visão, vai te dar discernimento, vai te fazer enxergar, discernir o trabalhar do Senhor Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Eu quero andar para frente. Depois, você pensa um pouquinho sobre pôr em liberdade os oprimidos. Quanta gente sai da casa do Senhor, muitos jovens, isso eu
infelizmente eu já vi alguns jovens deixando a casa do Senhor, dizendo que precisam de mais liberdade. Infelizmente eu já tive a oportunidade, embora jovem, de fazer um culto fúnebre de um jovem dos adolescentes que cresceu conosco aqui e deixou a casa do Senhor porque precisava de mais espaço, de mais liberdade. E eu vejo o filho pródigo e eu fico pensando assim, onde é que esse moço tinha mais liberdade? Enquanto ele estava na casa do pai ou enquanto ele estava comendo as bolotas dos porcos? Que liberdade é essa? A liberdade que a unção de Deus traz é diferente, é liberdade espiritual. Pôr em liberdade os oprimidos, anunciar o ano aceitável do Senhor. Anunciar o ano aceitável do Senhor, ou seja, anunciar que é chegado o tempo da salvação. Anunciar que é chegado o tempo do mover de Deus. Jesus disse aos fariseus: olha, vocês são muito bons em verificar os sinais dos céus. Vocês olham e veem o céu meio avermelhado e vocês sabem que vai ter chuva. Vocês olham o céu assim, o assado, e sabem que vai fazer calor. Mas ei, e os sinais dos tempos? E os sinais de Deus? Os fariseus tinham muito conhecimento sobre tantas ciências, mas precisavam de unção. Bendito seja o nome do Senhor. E eu encerro as minhas palavras sobre unção, voltando um pouquinho para Davi. Davi é perseguido por Saul. E essa perseguição que perdurou por um bom tempo. E diz a Bíblia que numa determinada ocasião, Saul sai com 3.000 homens à procura de Davi e chega em uma região onde ele entra em uma caverna para cobrir os seus pés, segundo diz a Bíblia. E Davi está na caverna. E Saul, o que acontece com Saul? Adormece. E Davi se aproxima dele. Os seus companheiros, os seus valentes, dizendo: olha, Davi, Deus entregou Saul nas tuas mãos hoje, agora. É o tempo de você liquidar com Saul e acabar com essa perseguição terrível em sua vida. E Davi saca a espada e corta a orla do manto de Davi. Ou melhor dizendo, de Saul. É o cheiro da cozinha. Corta a orla do manto de Saul, poupa a vida de Saul, e diz a Bíblia que o coração de Davi doeu com aquilo, e quando Saul desperta e vai saindo da caverna, Davi o segue, chama Saul e apresenta o que havia acontecido. A autoridade promana da unção. Por isso Davi não lançou mão de Saul. Porque a unção de Deus que estava sobre a vida de Saul, embora Deus já o houvesse rejeitado, impedia que Davi tocasse em Saul. E Davi teve discernimento espiritual para compreender que havia autoridade na vida de Saul, dada pela unção de Deus que estava sobre ele. E no capítulo 24 do livro de 1 Samuel, nós temos um diálogo lindo entre Davi e Saul. Um diálogo maravilhoso, muito tocante, em que quando Saul é confrontado com aquilo que Davi fizera e poupara a sua vida, Saul se quebranta. Você pode abrir comigo a sua Bíblia, primeiro livro de Samuel, capítulo 24. Olha o versículo 19, Saul falando a Davi: porque quem há que encontrando o seu inimigo deixaria ir por bom caminho? O Senhor, pois, te pague com bem o que hoje me fizeste. O Senhor te abençoe. E disse mais: eu bem sei que você vai reinar, e que o reino de Israel será firme nas tuas mãos.
A unção de Deus que estava sobre a vida de Davi quebrantou o coração de Saul. A unção de Deus que está sobre a minha e sua vida faz com que até os nossos inimigos nos abençoem. A unção de Deus sobre as nossas vidas faz com que até aqueles que nos perseguem, quando sejam confrontados com a unção de Deus, te abençoem. Eu bem sei que irás reinar, e o reino de Israel será firme nas tuas mãos. Eu bem sei que os propósitos de Deus vão se cumprir na tua vida, e estes propósitos serão firmes. Bendito seja o nome do Senhor. Mas não era a pessoa de Davi, não era a pessoa de Saul, era a unção de Deus que estava sobre a vida de Davi. Bendito seja o nome do Senhor. A unção traz a autoridade de Deus sobre as nossas vidas. A autoridade decorre da unção. A autoridade não decorre de um cartão de membro. A autoridade não vem de uma carteira de ministro. Eu tenho uma aqui muito bonita. Não sei se alguém que já foi separado já foi comprar. Eu vi aqui, é enorme. Preta, com um emblema desse tamanho. Alguém já comprou? Aí. Está na lojinha aí. Se você quiser, compre. Mas não ache que a autoridade decorre da sua carteirinha. A autoridade decorre da unção de Deus sobre a tua vida. É melhor você ter unção do que carteirinha. Se puder ter os dois, muito bom. Mas se não, fique com a unção de Deus. Deixa a carteirinha para lá. Bendito seja o nome do Senhor. Não deixa a carteirinha para lá. A carteirinha está na loja da vovó aqui, né? Vai ter que editar essa parte aí. Compra a carteirinha, viu? Compra. Eu preciso acabar. Não vai dar tempo de falar de santidade. A gente fala em outra ocasião, não tem problema. Mas o segundo valor é santidade. E eu encerro falando disso. A gente define costumeiramente santificação como um processo de separação do mundo para se aproximar de Deus. Isso é uma definição assim bem rudimentar, bem comum. Agora é interessante como o conceito de santidade se complementa, ou melhor, o de unção e de santidade se complementam, porque nós começamos dizendo que unção é separar alguém ou algo para um propósito, e aí nós concluímos dizendo que santidade é separação de alguém para ser usado conforme um propósito de Deus. Então nós juntamos as duas coisas para dizer que santidade e unção é alguém ser separado, escolhido, ungido por Deus para ser usado conforme os propósitos do Senhor. Unção e santidade são as duas faces de uma mesma moeda. Não existe unção sem santidade, nem há santidade sem unção. Bendito seja o nome do Senhor. E é por isso que eu queria falar sobre as duas coisas, porque unção e santidade se complementam. Separar alguém para alguma coisa. Que é alguma coisa? Para ser usado segundo um propósito de Deus. Unção e santificação. Bendito seja o nome do Senhor. Agora tem um conceito de santidade que eu achei muito bacana, que fala assim: o estado de funcionamento apropriado. Pense numa caneta. Pense em uma caneta. Quando a gente define santidade assim, é como se nós disséssemos assim: olha, uma caneta é santificada, entenda, né, o que eu estou dizendo? Uma caneta é santificada quando usada para o quê? Para escrever. Ela foi projetada para isso. Ela foi fabricada para isso, para escrever. Se você for na padaria, o Joaquim vai estar com a caneta na orelha. Ela foi feita para ficar na orelha? Não. Mas ela pode ficar na orelha? Pode. Quanto maior a orelha, mais pesada aguenta a caneta. Pode ficar na orelha. Tem mulher que envolve o cabelo e prende com uma caneta. Pode servir de presilha? Pode. Mas ela foi feita para isso? Não. Quando a caneta está na orelha, ela não está sendo santificada. Agora, quando ela está escrevendo, sim. Porque é o uso apropriado da caneta. Para que eu e você fomos feitos? Isaías capítulo de número 43, abre aí para mim.
Isaías 43, versículo de número 7. Versículo 6. Direi ao norte, dai, ao sul não retenhas, trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra, a todos os que são chamados pelo meu nome, os que criei para o quê? Para a minha glória. Este é o uso apropriado do ser humano para a glória do Senhor Deus. Nós somos santificados à medida que a glória do Senhor se vê refletida nas nossas vidas. Bendito seja o nome do Senhor. É por isso que a Bíblia associa a santidade às vestes